Já se perguntou o que acontece quando os poderosos do mundo, com todo o seu domínio absoluto, riqueza esmagadora e status inabalável, se veem desafiados por um homem comum? Um homem que não carrega títulos, que não possui riquezas, que não tem exército, nem coroa, e que vem de uma cidade pequena e insignificante? Imagine por um momento o que passa pela mente daqueles que têm o controle de tudo, quando repentinamente se encontram diante de alguém tão improvável, mas com uma verdade tão poderosa que não pode ser ignorada. O que acontece quando um simples carpinteiro de Nazaré se levanta para questionar toda a ordem estabelecida? Um homem que, apesar de sua origem humilde, traz consigo a chave para uma revolução espiritual e moral que mudará o curso da história? Essa pergunta, embora pareça simples, ressoa como um eco profundo nas páginas da história, reverberando ao longo dos séculos. O que Anás e Caifás não sabiam, naquele momento de arrogância, ao tomarem suas decisões fatais, é que eles estavam prestes a desencadear algo muito além da sua capacidade de controle. Estavam prestes a provocar um evento que não apenas abalaria as fundações do seu mundo, mas que reverberaria por toda a eternidade, moldando a história do cristianismo e a maneira como a humanidade entenderia a relação entre o poder humano e a verdade divina. Jerusalém, a cidade sagrada, era o epicentro da vida religiosa, política e social dos judeus. No coração da cidade, o majestoso templo não era apenas o lugar de adoração, mas o centro de um sistema de poder imenso. Ali, Anás e Caifás governavam com mãos de ferro, não apenas como líderes espirituais, mas como verdadeiros senhores do destino do povo. Sua autoridade parecia imbatível. As leis estavam sob seu controle, as práticas religiosas moldadas conforme seus interesses, e todo o sistema de adoração era um reflexo da sua influência. Eles eram os guardiões do templo e, por consequência, os guardiões de uma riqueza e poder que pareciam eternos. No entanto, ao se encontrarem diante de Jesus, o carpinteiro de Nazaré, algo mudou. Ele, sem qualquer aparato de poder visível, sem riquezas ou influências políticas, trouxe consigo uma mensagem tão disruptiva que foi capaz de desafiar todo o sistema que eles haviam cuidadosamente erguido. E o que Anás e Caifás não imaginavam ao subestimarem Jesus era o impacto profundo e duradouro de seu desafio. Eles estavam prestes a enfrentar um poder que não poderia ser controlado ou manipulado, algo que ia além da autoridade de qualquer líder terreno. O poder de Jesus estava na verdade que ele trazia, uma verdade que, mesmo diante de toda a autoridade dos sacerdotes e governantes, seria mais forte do que qualquer reino humano. E assim, o que começou como um pequeno desafio de um homem simples, mas determinado, acabaria por derrubar os pilares de uma estrutura que havia durado séculos. O confronto entre o carpinteiro de Nazaré e os sacerdotes poderosos não era apenas uma batalha de ideias, mas um confronto entre o poder efêmero dos homens e a verdade eterna de Deus. O que Anás e Caifás não perceberam até o último momento foi que estavam não apenas desafiando um homem comum, mas estavam desafiando o próprio Filho de Deus. E essa decisão fatal mudaria a história de todos nós para sempre. Jesus, um homem sem qualquer título de nobreza ou riqueza, sem as vestes de um rei ou o poder de um governante, surgiu de uma terra humilde e desconhecida. Contudo, o que ele possuía era algo que transcende qualquer título terreno, algo que ninguém poderia obter por meio de riquezas ou influências humanas. O poder da verdade divina. Este poder absoluto e inquebrantável começou a desafiar diretamente as bases do sistema de autoridade de Anás e Caifás.
Mas o que mais os aterrorizava não era apenas o crescente número de seguidores que se aglomeravam ao redor de Jesus, mas o que ele representava, um reino que não era deste mundo. Jesus não estava interessado em uma revolução política, nem em uma luta por poder terreno. Ele falava de um reino eterno, de uma verdade que transcendia as leis feitas pelos homens. Ele não se curvava às normas e tradições que dominavam a sociedade. Ele curava os doentes no sábado, desafiando não as leis divinas, mas as interpretações humanas que distorciam a verdadeira intenção de Deus. Ele tocava os impuros, andava com os pecadores, pregava sobre perdão e amor incondicional. Isso, por si só, era uma afronta à autoridade dos líderes religiosos. Mas o golpe mais direto foi quando ele entrou no templo. O templo, que deveria ser o lugar mais sagrado de Israel, havia se tornado um mercado de riquezas e manipulação. O espaço dedicado à adoração a Deus era agora um centro de comércio, com cambistas e vendedores explorando o povo em nome da religião. Anás e Caifás, cujos lucros e status dependiam desse sistema corrupto, haviam se tornado senhores não apenas do templo, mas de um império econômico que dominava a vida dos judeus. Era aí que sua autoridade realmente residia. E foi nesse contexto que Jesus, com um ato de coragem sem igual, expulsou os cambistas, derrubou as mesas de moedas e desafiou a corrupção que se infiltrava até nas práticas sagradas. Imagine a cena: as largas portas do templo, geralmente fechadas para o comércio profano, agora abertas, revelando um espetáculo de indignação divina. Jesus, com autoridade, invoca as palavras do profeta Isaías, dizendo: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Mateus 21:13. Sua ação não foi apenas uma crítica à ganância, mas um ataque direto ao sistema de controle que Anás e Caifás haviam estabelecido. Para eles, não era apenas um homem criticando as práticas religiosas. Era alguém desafiando o núcleo de seu poder, a fonte de sua riqueza e influência. Anás e Caifás, atônitos e enfurecidos, começaram a perceber que não estavam lidando apenas com um pregador itinerante, mas com uma ameaça real aos seus negócios e, mais ainda, à sua posição de autoridade. Eles estavam vendo um reino que não se importava com as convenções de poder humanas, que não se submetia às regras que eles tinham estabelecido e que poderia destruir, de uma só vez, todo o sistema que haviam erguido. A inquietação tomou conta deles e a necessidade de controlar e silenciar Jesus tornou-se urgente. Foi então que a decisão deles foi tomada. Jesus precisava ser silenciado, não importa o custo. Eles não perceberam, no entanto, que estavam cavando sua própria cova ao escolher seguir esse caminho. Estavam prestes a cometer um erro fatal, um erro que não só selaria o destino de Jesus, mas os condenaria eternamente. Não sabiam que, ao tentarem calar a verdade, estavam, na verdade, iniciando o cumprimento de um plano divino muito maior, algo que ninguém, nem eles, poderiam deter. O que começou como um ato de resistência contra Jesus se tornaria a ação que selaria a destruição do império que haviam construído. E a verdade que tentaram suprimir floresceria como um farol para as gerações futuras. Em um ato de pura desesperança, Anás e Caifás, consumidos pelo medo de perder o que haviam conquistado, chegaram à conclusão de que a única maneira de manter o controle sobre o povo e sobre o sistema que haviam erguido era destruir a ameaça que se erguia diante deles. Jesus, com suas palavras de verdade e seus atos de ousadia, havia desafiado as fundações de seu império de poder, riqueza e manipulação. Eles sabiam que, se permitissem que sua influência continuasse a crescer, não haveria mais espaço para o domínio que haviam exercido sobre a vida religiosa e social de Jerusalém.
Aos olhos deles, a única solução era silenciar Jesus para sempre, não apenas calando um pregador, mas esmagando qualquer ideia de um reino divino que desafiasse a ordem que eles haviam imposto. Eles acreditavam que, ao eliminá-lo, poderiam restaurar a tranquilidade em seu império de corrupção e controle. Mas o que eles não sabiam, ou se recusavam a ver, era o peso colossal de sua decisão. Eles estavam, sem perceber, cumprindo um plano divino que iria reverter toda a história humana e, em última análise, destruir o próprio sistema que haviam criado. Quando condenaram Jesus, não estavam apenas erradicando um homem comum, um pregador itinerante sem riquezas ou poder político. Eles estavam, de maneira inconsciente, selando o destino de toda a humanidade. Estavam participando de algo muito maior do que qualquer cálculo de poder humano poderia abranger. O ato que pensaram ser a solução para manter sua autoridade se revelaria como o maior catalisador para a transformação espiritual de todos os tempos. O Evangelho de Mateus, Mateus 26, 57 e 68, nos conta que, após ser preso, Jesus foi levado à casa de Caifás, onde enfrentou um julgamento secreto à noite. Esta violação flagrante das leis judaicas, que exigiam um julgamento público durante o dia, era um reflexo da corrupção e da distorção da justiça que Anás e Caifás estavam dispostos a apoiar para proteger seus interesses. A pressa e a falta de transparência evidenciam a consciência de que o julgamento que estavam conduzindo não era justo nem legítimo, mas era uma tentativa de encobrir a verdade e preservar seu poder a todo custo. Anás e Caifás estavam profundamente cientes de que o que estavam fazendo não era apenas injusto, mas também profundamente imoral. No entanto, tomados pelo medo de perder tudo o que haviam conquistado e pela ganância que havia se infiltrado em seus corações, estavam dispostos a ir até o fim. Eles acreditavam que estavam lidando com um homem comum, alguém cujo fim poderia ser selado sem maiores repercussões. Mas, na verdade, estavam prestes a ser peças-chave em um plano divino que desafiaria não apenas o seu império, mas o próprio entendimento do poder e da verdade. O que parecia ser uma vitória para eles, na realidade, era o início de sua queda. Ao condenar Jesus, eles estavam inadvertidamente preparando o terreno para a vitória final da verdade divina, um movimento que ultrapassaria todas as suas maquinações e que seria impossível de ser silenciado. O que eles não compreendiam era que, ao tentarem destruir o Messias, estavam apenas cumprindo o propósito divino de salvação para a humanidade. A decisão de Anás e Caifás, tomada em meio a um clima de desespero e egoísmo, não foi instantânea. Ela foi uma culminação de uma série de escolhas movidas pela preservação do poder. E como toda decisão forjada no fogo da corrupção, o castigo por essa traição seria demorado, mas inevitável. Naquele momento, eles pensaram que estavam agindo de forma estratégica, garantindo que seu império religioso e político permanecesse intacto, mas mal sabiam que estavam cavando o próprio fim. Eles haviam manipulado as leis de Deus, distorcido as tradições sagradas e enganado o povo para construir um reino baseado na mentira e na opressão. Este império, que parecia forte, com fundamentos firmemente alicerçados no Templo de Jerusalém, era, na realidade, tão frágil quanto o castelo de cartas que se desmorona com a menor brisa. Como em toda a história de poder corrupto, o preço do egoísmo, da manipulação e da traição sempre chega. Por mais que o império deles tenha resistido por um tempo, o que se constrói sobre mentiras e hipocrisia não pode durar para sempre. O castigo de suas ações estava escrito nas estrelas, e o tempo, como um juiz implacável, fez sua parte. O Templo de Jerusalém, aquele edifício sagrado que simbolizava sua
Autoridade incontestável, foi, ironicamente, o primeiro a sucumbir ao preço de suas escolhas. Em 70 d.C., quando as legiões romanas, sob o comando do general Tito, marcharam sobre a cidade, o templo, centro de adoração e comércio, foi destruído pelo fogo. Mas não foi apenas uma perda material. A destruição do templo foi uma tragédia espiritual, um reflexo do colapso do sistema de poder que Anás e Caifás haviam construído e zelado com tanto fervor. Para eles, o templo era mais do que um lugar sagrado. Era o pilar de sua autoridade, o ponto de apoio de todo o seu controle sobre o povo e as riquezas que circulavam por ali. A perda foi devastadora não apenas em termos materiais, mas também no campo espiritual. O templo que representava sua força agora estava em ruínas, e com ele se desfez o império que tinham construído sobre a manipulação e o medo. O mais doloroso de tudo para Anás e Caifás foi a perda de uma chance única, a chance de se redimirem. Embora tivessem agido com base em mentiras e engano, eles haviam sido chamados à verdadeira justiça. Mas, ao invés de se arrependerem, continuaram em sua obstinação, cegos pela ganância e pelo medo de perder o controle. E assim, o poder que construíram sobre a hipocrisia se desintegrou diante de seus olhos, como um castelo de areia que não sobrevive ao peso da verdade. Com a destruição do templo e a queda do sistema que tanto defendiam, o mundo que haviam moldado desapareceu, deixando-os com nada além de sombras do que antes. Parecia indestrutível. O colapso do templo não foi apenas a queda de um edifício físico, mas a ruína de um sistema corrupto que, por muito tempo, havia se alimentado da fé e do medo do povo. A tragédia de Anás e Caifás não é apenas uma lição histórica, mas uma advertência sobre as consequências da busca pelo poder a qualquer custo, sem considerar a justiça, a verdade ou a integridade. O império deles desmoronou, mas a verdade de Cristo, que eles tentaram suprimir, continuou a florescer, transformando vidas e revelando a verdadeira natureza do reino de Deus. Enquanto Anás e Caifás se regozijavam com a ilusão de sua vitória momentânea, acreditando que haviam finalmente calado a voz que desafiava seu poder, o que eles não sabiam era que estavam, na realidade, participando de algo muito maior, algo que transcendia suas ambições e maldades. Pensando que estavam pondo fim a um pregador irrelevante, eles, sem perceber, estavam desempenhando um papel crucial no cumprimento de um plano divino, que seria a chave para a salvação de toda a humanidade. A morte de Jesus, a princípio, parecia ser um triste fim para aquele que ousou desafiar o sistema religioso, mas, na verdade, ela marcaria o início de um novo pacto, um pacto entre Deus e os homens, que abriria as portas para a reconciliação eterna. Ao condenar Jesus, eles estavam paradoxalmente cumprindo o propósito divino, sem sequer perceberem a magnitude de sua escolha. O que parecia uma derrota para Jesus seria, na verdade, a maior vitória espiritual de todos os tempos. Sua morte na cruz, em um aparente ato de fraqueza, seria o meio através do qual a humanidade encontraria a verdadeira liberdade, a verdadeira paz e a promessa de vida eterna. A morte de Cristo não foi o fim de sua missão, mas o começo de uma revolução espiritual que nunca poderia ser contida por qualquer poder humano. O castigo para Anás e Caifás, por sua parte, não foi imediato, como muitas vezes ocorre com aqueles que tentam manipular as situações para proteger seus próprios interesses. Mas a história nos ensina que, como em todo sistema de poder construído sobre mentiras e manipulação, a verdade, mais cedo ou mais tarde, prevalece. O poder deles, baseado na corrupção e na injustiça, estava condenado a cair. No entanto, o que eles não sabiam, enquanto se sentiam seguros em sua vitória, era que, ao tentar silenciar Jesus, estavam, na verdade, ajudando a propagar sua mensagem de uma forma que eles jamais poderiam imaginar.
O cristianismo não apenas sobreviveu à tentativa de silenciar Jesus, mas floresceu de maneira imensurável. A morte que eles pensaram ser a chave para calar a verdade deu origem ao maior movimento espiritual da história humana. O cristianismo não se restringiu a uma época ou a uma cultura, mas se espalhou pelo mundo, transformando vidas, corações e sociedades de uma maneira que ninguém poderia prever. E tudo isso aconteceu porque a verdade de Jesus, o evangelho da salvação e do amor incondicional, não podia ser destruída, por mais que os poderes da terra tentassem. Anás e Caifás, em sua tentativa de manter o controle, ignoraram o fato de que a verdadeira força não vem da opressão, mas da verdade. Ao tentar erradicar o cristianismo, eles contribuíram para sua propagação global. O que parecia ser uma tentativa de manter o poder se transformou na força que quebrou todas as barreiras e se espalhou por todas as nações. Eles estavam lutando contra o vento, tentando deter algo que, na verdade, era a própria vontade de Deus, algo que ninguém poderia impedir. A história de Anás e Caifás é uma poderosa lição sobre as consequências das escolhas motivadas pelo orgulho, pela ganância e pelo medo. Ela nos ensina que, por mais sólida que uma estrutura de poder possa parecer, ela nunca resistirá à força da verdade. O sistema que Anás e Caifás construíram foi destruído porque estava fundamentado na mentira, enquanto a verdade de Jesus continuou a crescer e transformar vidas. Para nós cristãos, essa história é um lembrete de que, embora possamos ser tentados a buscar poder e controle, o que verdadeiramente traz paz e realização é viver de acordo com a verdade e com os princípios divinos. Devemos perguntar a nós mesmos: estamos buscando o poder passageiro ou a integridade que perdura? Estamos construindo nossas vidas sobre uma base sólida de verdade ou estamos cedendo às tentações do mundo? Anás e Caifás tentaram destruir a verdade, tentaram suprimir a luz de Jesus, mas o que eles não sabiam era que, ao condená-lo, estavam ajudando a cumprir o maior plano de redenção que a humanidade já conheceu. O cristianismo não apenas sobreviveu, mas se espalhou, enquanto o poder deles se desfez, deixando-os sombras na história. A lição que aprendemos é clara. O poder humano pode ser momentâneo, mas a verdade de Deus é eterna. Que possamos, assim como os primeiros cristãos, escolher a verdade, a justiça e a bondade em nossas próprias vidas. Que possamos ser guiados pela honestidade, pela fé e pela integridade, sabendo que, no final, a verdade sempre prevalecerá. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe sua reflexão nos comentários. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de reflexão e crescimento. Que a verdade de Cristo guie suas escolhas e traga paz ao seu coração. Até o próximo vídeo.